Se você quer aprender como se tornar um super vendedor, quais são as inteligências, 4 inteligências que todo super vendedor tem que dominar para construir a sua inteligência de vendas, fica aqui, pega papel, pega caneta e anota cada uma dessas informações valiosas, porque a gente entregou o nosso melhor aqui dentro nessa 1 hora de conversa. Você está prestes a ouvir ou assistir o melhor podcast que nós já gravamos no Toca o Sino. Eu te espero lá no final para você me falar qual foi a sua sacada. Se inscreve aqui no canal para você receber em primeira mão todos os nossos podcasts e acompanhar todo esse conteúdo que a gente está gerando para te transformar em um super vendedor. Está começando mais um Toca o Sino podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou o João Rosa. Eu sou o João Ventura. Eu sou o Emanuel Bolzan. E eu sou o Cleon Pereira. Bem-vindos, rapazes, para mais uma edição do Toca o Sino podcast. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Até para contextualizar quem está aqui, né? Esse tema ele vem de um livro que eu gosto muito, inclusive um dos autores que eu mais indico para qualquer vendedor, que é o Jeb Blount, e esse livro é Inteligência Emocional em Vendas. É um livro que eu tô lendo desde o ano passado, não só lendo, né, estudando, produzindo conteúdo em cima dele, internalizando muitas coisas. E lá dentro desse livro, ele traz uma coisa que é muito importante. Ele traz as habilidades, ou melhor, as inteligências que você precisa dominar para se tornar um super vendedor. E nada mais interessante do que a gente falar sobre esse tema agora, nesse momento, que a gente vai falar muito, né, daqui a pouco, um pouquinho mais pra frente, falar muito sobre a fábrica de super vendedores, que é o nosso produto para formar vendedores, para formar super vendedores para o mercado digital. Mas, como a gente está muito nesse tópico de falar de formação de vendedor, desenvolver vendedor, a gente decidiu hoje falar nesse podcast sobre essas 4 inteligências. São 4 pontos muito importantes que quem quiser aprender sobre isso, entender como desenvolver elas, entender de onde é que elas vêm, o significado de cada uma delas, quais são as aplicabilidades práticas das mesmas, fica até o final com a gente, porque a gente vai destrinchar cada uma dessas 4, e por isso que eu trouxe aqui hoje tanto o João, que é o nosso maior e melhor vendedor, quanto o Manu, nosso coordenador de vendas, e eu e Cleon, né, Cleon? Que a gente sempre está por aqui participando dos podcasts e conduzindo a galera nesses temas. Então, o tema de hoje, Cleon, qual que é? O tema de hoje são as 4 inteligências do vendedor de alta performance. Exatamente, as 4 inteligências para se tornar um super vendedor. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, para a gente começar, Cleon, fala pra gente quais são as 4 inteligências, porque depois a gente vai destrinchando cada uma delas. Inteligência inata, inteligência adquirida, inteligência tecnológica e inteligência emocional. Legal. A gente eu costumo dizer algumas coisas, né? Por que quando a gente pega, assim, 2 vendedores, pega o João e o Manu, 2 vendedores, e os 2 são com o mesmo script, o mesmo processo, o mesmo produto e muitas vezes até o mesmo perfil de cliente. Por que um pode performar mais do que o outro? Óbvio, é bom fazer um parênteses. A gente sempre bate muito na tecla que o processo tem que vender, o vendedor tem que seguir o processo. Só que eu tenho uma teoria muito forte para isso. Para mim, nós temos que construir processos que vão gerar pra gente uma venda nota 6, uma venda nota 7, ou um vendedor nota 6, nota 7. É muito difícil um processo, ele criar um vendedor nota 10. O processo ele vai criar um vendedor que é aquele vendedor que a gente vai poder escalar em cima dele, que eu vou ter um processo que ele vai garantir o mínimo de conversão. Então, quando eu penso em estrutura comercial, como gestor, como dono de empresa, eu tenho que ter esse processo, porque esse processo permite que, cara, nota 6 ou 7, eu consigo encontrar e formar um monte de gente. Só que pro vendedor sair da nota 6 ou 7 e ir pra nota 10, é aqui que vem o diferencial dele. É aqui que se destaca os vendedores que ganham 4, 5 mil para os vendedores que ganham 10 mil reais. São os vendedores que conseguem desenvolver ainda mais essas habilidades, que eles vão além do processo, que eles fazem o processo trabalhar para eles. São eles que ditam o processo e possivelmente são esses vendedores que vão fazer com que os processos sejam melhorados e ajustados. Ele vai, claro, adquirir mais habilidade, adquirir mais inteligência e vai transformar essa inteligência que ele adquiriu, que a gente chama de inteligência de vendas,
num novo processo, ou melhorar esse processo. Inclusive, uma das coisas que a gente bate muito na tecla e vai falar muito daqui para frente, a inteligência de vendas, que é a nossa grande missão, que é democratizar essa inteligência, ela vem muito dessas 4 inteligências do supervendedor. Então, a soma dessas 4 inteligências, nós construímos aqui dentro do Toca o Sino, chamando de inteligência de vendas. E é isso que a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês aqui dentro. Mas, voltando ao contexto, né? Então, por que a gente pode ter 2 vendedores com o mesmo processo, com o mesmo produto, com o mesmo perfil de cliente, por que eles podem performar diferente? Porque cada vendedor vai ter o seu conjunto de habilidades específicas, internas, dentro dele. E também vai ter o conjunto de habilidades que ele adquire, e que ele aprende, e que ele utiliza no dia a dia dele. Quando eu somo essas 2 coisas, eu vou ter um gap, ou uma diferença entre um e outro, porque cada um vai ter as suas experiências, os seus conhecimentos e as suas buscas por novos aprendizados. E outros vão ter outras buscas, outros conhecimentos e outras vivências. E é aqui que eu saio de uma diferença de 0 para 2, de 0 para 3, de 7 para 10, de 5 para 10. Então, é aqui que algumas coisas vão diferentes. E onde é que são essas diferenças? Nas inteligências que a gente estava falando. E começa desde a primeira, Manu, que é a inteligência inata. O que é a inteligência inata? A inteligência inata é aquela que vem da minha vivência, que vem do meu campo de batalha, que vem das minhas diretrizes. Quando eu falo para vocês, gente, são muitos e muitos e muitos anos de bunda na cadeira e telefone na orelha. É porque eu vivi muitas coisas no meu campo de batalha. Eu vivi muitas coisas no Toca o Sino, no EAG. Eu vivi muitas coisas em muitas organizações que eu trabalhei e gerei resultado. Eu vivi como pessoa física também muitas coisas, até porque agora eu já estou com 29 anos, não mais 20 anos quando eu entrei nesse mercado. Então eu fui adquirindo muitas coisas. A inteligência inata também bate muito num ponto, João, que é o QI. Cara, que é a minha inteligência mesmo, né? O que eu já nasci sabendo, o que eu aprendi na escola, o que eu desenvolvi do meu intelecto. A inteligência inata, ela é muito forte nos vendedores, e os vendedores que têm esse nível alto de inteligência inata, eles se destacam mais por quê? Porque também vem muito da capacidade lógica e de raciocínio do vendedor. Porque olha só, lembra de uma coisa que eu falo muito para vocês, falo muito nas nossas aulas, que cara, toda venda é uma troca. Onde eu, como vendedor, eu recebo informações, processo aqui dentro nessa minha cabecinha, nesse meu hardware, e depois emito novas informações com aquelas informações que eu recebi. Isso aqui que acontece aqui dentro é a minha lógica sendo processada. Quanto maior o meu nível lógico, quanto maior o meu conhecimento, quanto maior a minha capacidade, mais rápido eu processo e melhor eu transformo a informação para o final. Ou seja, melhor eu transformo as minhas frases, os meus contextos, os meus argumentos para conectar com aquilo que o meu cliente me trouxe. Então, quando eu tenho esse QI alto, quando eu tenho esse alto índice de coeficiente de inteligência, eu consigo ter essa minha inteligência, ou a minha habilidade inata mais alta. E essa minha habilidade mais alta faz com que eu consiga performar mais na venda. Por quê? Eu tenho mais conhecimento, eu consigo fazer mais links, eu consigo processar melhor as informações que eu recebo do meu cliente e conectar com as informações que eu tenho que desenvolver para os meus clientes. Eu tenho um combo de habilidades que não são sortes, que são vivências, que são experiências. João, eu tendo o meu QI já de tal nível, ou tendo a habilidade inata que eu tenho, eu não posso evoluir? Claro que você pode, por isso que a gente vai para a segunda inteligência, mas primeiro de todas a inteligência inata. E uma das pessoas que tem mais potencial dentro do Toca o Sino para essa inteligência inata é o João, muito por conta do contexto, João, pelas coisas que você viveu, pelas experiências que você teve no passado, pelo que você foi, pelo jeito que você foi forjado no campo de batalha. E cara, e a inteligência inata, ela também vem muito da curiosidade. João, fala um pouquinho da tua rotina de estudos, ou melhor, da tua rotina de aprendizado de mundo. O que você presta atenção, o que você fica atento, quais são as coisas mais... não ia falar bizarras, mas coisas mais diferentes que você faz, que eu sei que você faz, mas que você não vê as outras pessoas fazendo. Desde ficar atento a tudo que acontece, a buscar conhecimento sobre coisas diferentes. Fala um pouquinho sobre essa tua rotina e sobre o que você acredita sobre isso. Falando um pouquinho sobre exatamente esse ponto, ser atento a tudo que acontece. Basicamente é isso.
observar tudo que está acontecendo à minha volta. Desde o percurso que eu venho de casa até o trabalho, quando eu saio à noite com a minha esposa, absolutamente tudo que acontece na minha vida eu estou observando. É aquele famoso curioso. Então, desde o momento que eu estou fazendo um atendimento, eu estou prestando atenção até de forma inconsciente no que a pessoa do meu lado está falando, ou no meu colega lá do outro lado da sala está falando, e aí eu começo a acumular muitas informações. Claro que boa parte das informações vão demorar para ser usadas, mas sempre que acontece uma situação que eu preciso trazer uma informação rápida sobre aquilo, trazer um conhecimento rápido sobre aquilo, eu vou acessar essa caixa de informações para poder trazer uma resposta. Então, uma pessoa que tem essa capacidade, um bom vendedor, vamos dizer assim, um super vendedor, é aquele vendedor que consegue resolver problemas. Então, em qualquer situação de venda, o seu cliente possivelmente vai trazer um problema para você. E aí é você ter essa habilidade de, como que eu vou resolver esse problema? E isso vai se concretizar na venda. Então, é viver literalmente tudo que acontece na sua vida, prestar atenção em tudo que acontece na sua vida, porque aquilo vai fazer você acumular informações e, consequentemente, resolver mais problemas, vamos dizer assim. Hoje, pode falar, não. Quer ver, João? Esses dias o João tava me contando, o João Ventura tava contando uma história aí de um contexto lá que ele enfrentou com um cliente. Ele fez aquela pergunta, né, que tu trouxe pra gente lá do Fernando Talaya, se eu adquirir o produto ali pro cliente, era uma loucura ou um esforço, né? Exatamente. E aí ele fez contextualiza pra gente, João, traz aquele relato que tu mandou. No dia anterior, ou no mesmo dia, não me recordo, o João tinha mencionado isso numa reunião. Poxa, olha só que legal você trazer pro seu cliente. Dependendo da objeção que ele trouxer, vai perguntar, mas adquirir esse produto, ou ir para essa imersão, ou entrar nessa jornada, é uma loucura ou é um esforço? E, consequentemente, na maioria das vezes o cliente vai falar que é um esforço. E aí você começa a ajudar ele a enfrentar esse esforço. Só que na situação específica eu perguntei, tendo certeza que a pessoa ia responder um esforço. E ela meteu, é uma loucura. E aí, rapidamente, eu tive que pegar vários contextos do que a gente conversou e trouxe consciência para ela de que no nível que você está, no tempo de empresa que você tem, você considerar uma loucura investir X em você, poxa, alguma coisa de errado tá acontecendo. Então, bandeira vermelha para você. Aí aquilo trouxe aquele impacto para ela e que foi o que converteu a venda. Então, eu não estava esperando por aquilo, mas essa questão do raciocínio rápido. Tem que raciocinar rápido e... E pegando esse gancho de situação do raciocínio rápido, eu queria te perguntar, cara, como que essa tua alta capacidade de lógica, que desde o primeiro momento que a gente se conheceu, eu falei assim, cara, vai dar muito bom isso aqui, até porque tem um episódio que eu falo sobre como que a gente contrata as pessoas, e dentro desse processo de contratação eu tenho um teste lógico, o João gabaritou, e eu ainda brinquei, cara, a única pessoa que tinha feito isso tinha sido eu. Quando eu peguei o teste, fui lá e gabaritei. Porém, eu fiz em 10 minutos. Por isso que eu dei o tempo do teste em 10 minutos. O João fez em 6. Eu falei assim, filha da mãe. Tive que contratar ele na hora. E não é à toa que hoje ele tá aqui há 1 ano e 2 meses no Toco Sino, 3 meses no Toco Sino. E, cara, hoje é o nosso maior vendedor, é um cara super importante na operação e tá crescendo junto com a gente. Mas, cara, fala um pouco sobre como que é essa tua capacidade de lógica. Porque o QI, a habilidade nata tem muito a ver com lógica. E eu sei que você é um cara que gosta de lógica. Primeiro, como que você trabalha a lógica? Segundo, como que você acha que a lógica te ajuda nas vendas? Ou se tem algum caso que você já viveu que, tua capacidade de lógica te ajudou bastante? Sim. Sobre a questão das vendas, isso aí já é da minha personalidade. Eu gosto de, sempre que eu tô numa conversa de vendas, eu sempre vou buscar o caminho lógico para converter aquela venda. Não só numa venda, em qualquer situação da minha vida. Minha esposa até brinca, pô, cara, você tem que ser mais coração, tudo para você é lógica, tudo para você é muito simples de resolver, como se fosse um grande cálculo matemático, só que é mais ou menos como eu vivi. Então, sempre que eu tô diante de uma situação, eu vou buscar, qual que é a lógica para resolver isso? Então, nas vendas não é diferente. Sempre que o cliente me traz uma situação, eu sempre vou buscar o caminho mais lógico para resolver. E como que eu exercito essa lógica? Como tudo na vida é treinável. Então, se eu quiser... Hoje, por exemplo, eu não consigo fazer uma sequência de, 10 barras fixas. Eu não consigo. Mas se eu treinar, eu consigo daqui a alguns dias. A lógica é a mesma coisa. Então, como que eu treino lógica? Eu, particularmente, me proponho a resolver pequenas coisas que não é da minha... Não uso calculadora.
é um grande ponto Não, também. eu também não uso. Eu não uso calculadora. Então, a partir do momento Quer dizer, eu não uso calculadora para a maioria das contas possíveis, né? Óbvio, contas maiores e tudo mais a gente precisa, mas não usar calculadora é uma das coisas que eu sempre me forcei para conseguir fazer melhorar meu raciocínio e trabalhar minha lógica. E tanto que até eu te conhecer, geralmente as pessoas perguntavam para mim as contas porque às vezes era mais rápido que na calculadora, contas rápidas. Até que tu chegou assim, caramba, tem um cara que faz conta mais rápido que eu de cabeça, entendeu? Mas sempre foi assim, contas de multiplicar, subtrair, dividir, sempre fui muito rápido e eu sempre trabalhei isso e eu nunca deixei, não, pega a calculadora, vamos fazer aqui, vamos fazer na cabeça. Porque eu queria chegar, e também acho que era um desafio, acho que o lance do desafio Sim. também me move bastante. O desafio é muito disso. E você falou uma coisa muito importante. Quando você se desafia e se propõe, não, eu vou tentar resolver isso. Mesmo que seja você com você mesmo, eu vou tentar resolver isso. Você acaba treinando o seu cérebro para conseguir resolver cada vez mais esse tipo de situação. Então, a parte da lógica, do raciocínio lógico e raciocínio rápido, vem de treino. É você o tempo todo não... sair um pouco da zona de conforto e tentar resolver pequenos problemas do seu dia a dia. Desde uma conta que você vai dar um troco ou receber um troco, ou um valor que você tem que mandar e você tem que calcular alguma coisa, Sim. ou uma questão de porcentagem. Nossa, eu sou apaixonado por porcentagem, então fazer cálculos rápidos, enfim. Me propor a fazer isso o tempo todo faz com que eu consiga treinar e aperfeiçoar cada vez mais. Uma coisa muito legal que tu mencionou lá no início, que é a curiosidade. Eu tinha uma frase que eu falava o seguinte, mano, cara, o meu grande sonho de objetivo de vida, e eu acho que não alcancei ele todo ainda, mas acho que hoje eu falava tanto isso quando eu tinha 18, 19 anos, que eu acho que hoje eu cheguei muito próximo disso, que era, eu quero conseguir sentar na mesa ou encontrar qualquer pessoa e falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto por no mínimo 5 minutos. A famosa gambiarra comunicativa. Pode ser. E, cara, hoje eu consigo fazer sobre qualquer assunto, mas sobre muitos e muitos e muitos assuntos. E isso é muito em virtude do QI. Porque eu expandi muito minha base de conhecimento, e então eu sempre fui muito curioso, me interessava por qualquer coisa. Tanto que um dos pilares da minha primeira metodologia de vendas, que é o CMS, que é o método para fazer venda consultiva, bate na tecla de mercado, que é conhecer sobre o máximo de informação possível. Então, eu sempre escutei muita coisa, vi muita coisa, falei sobre muita coisa, pesquisei muitas coisas aleatórias. E uma pessoa que eu sei que tem muito também esse tipo de conhecimento abrangente de coisas aleatórias é o Manu. Porque o Manu, cara, ele talvez até não que ele venha do mundo geek ou do mundo nerd, mas ele tem uma forte tendência a olhar para esse mundo. E esse mundo, ele traz muito conhecimento diverso, né? Então, tipo, tem um cara que eu admiro pra caramba, que é o Sérgio Sacani. Cara, ele tem uma inteligência absurda, ele conhece muitas e muitas e muitas coisas sobre muitos assuntos. Por exemplo, outra galera que eu gosto muito, né, que me inspirou muito pra podcast é o Nerdcast, o Jovem Nerd, Jovem Nerd Azaghal. o Jovem Nerd Azaghal, né? Então, eles são caras muito fodas, vêm do mundo nerd, só que eles conhecem sobre assuntos gerais pra caramba, e isso ajuda eles pra fazer qualquer coisa. Só que eu utilizei esse conhecimento sobre assuntos gerais pra ir pra venda. Então eu sempre tive a facilidade de chegar na frente de qualquer pessoa que queria comprar e esse cara não me enxergar como um vendedor, porque eu tinha conhecimento. Eu sabia conversar com esse cara, eu sabia conversar sobre o que ele estava vivendo, sobre a experiência dele, sobre a empresa dele, sobre o negócio dele. E aí já contei diversas histórias aqui, como esses conhecimentos gerais e essa curiosidade já me fez ganhar algumas vendas. Eu vou até repetir uma dessas histórias, que uma vez eu estava conversando com uma família, eram três pessoas, um pai, a mãe e um filho, e eles tinham uma empresa de usinagem. E, cara, o pai, ele não estava conectado na conversa, ele estava achando que eu era um qualquer. E aí eu fui fazendo pergunta pro pai, pra mãe, pro filho, e o filho respondia super engajado, a mãe também, e o pai seco. Até que ele trouxe um exemplo de usinagem da indústria ou da fábrica deles, da empresa deles, e eu consegui complementar aquele exemplo com o que eu já conhecia sobre usinagem. Corta a cena, né? Eu moro num bairro, né? Sempre moro num bairro que tem uma empresa de usinagem e tem alguns amigos que trabalham lá. E eu sempre conversei com meus amigos sobre trabalho. E o meu amigo me trouxe um exemplo de uma máquina que ele utilizava, de um torno que ele utilizava, e eu consegui usar exatamente aquele exemplo com o pai. Ali eu ganhei aquela venda. Então, o meu QI alto, a minha capacidade de inteligência, meu coeficiente de inteligência, por conta de como eu fui formado, ser sempre muito curioso e querer conversar com todo mundo e saber sobre várias coisas, e a minha vivência fez com que eu ganhasse aquela venda de 36 mil reais.
Só que o grande ponto aqui foi as minhas experiências e as minhas vivências e também a minha sede por aprender, por querer saber coisas diferentes, fez com que eu ganhasse aquela venda e muitas outras vendas. E uma pessoa que eu sinto que tem muito essa habilidade de aprender sobre várias coisas é o Manu. E Manu, como é que você consegue trazer isso da tua vida para as vendas que você já fez, para ajudar o time que você ajuda? Porque você é um cara que a gente fala sobre qualquer assunto e você, já ouviu falar, já fez alguma coisa, já viu aquilo, e eu sei também que você teve vários trabalhos e várias coisas que te ajudaram no campo de batalha. Conta aí. Bom, pra começar que eu sempre fui aquela criança que minha mãe perdia o olho comigo e eu tava fazendo o quê? Eu tava conversando com alguém. Eu era com algum idoso na loja ou algum atendente, então sempre tive essa comunicação facilitada. A eloquência sempre foi uma habilidade que eu gostei de desenvolver. Hoje eu tô trabalhando ainda mais nisso porque desacelerar um pouquinho, eu falo, reconheço isso. As habilidades que eu vejo hoje muito presentes da história que eu construí são de sempre ser um bom perguntador, e aí antes mesmo de trabalhar com vendas eu pensava, poxa cara, se eu olhar para uma pessoa de estilo diferente, eu queria entender o porquê que ela era daquele jeito, e por que aquilo era daquela maneira tão característica, a personalidade das pessoas me despertava muito curiosidade, e isso me fez sempre explorar muito, muito, muito mesmo. Então, em diversas áreas, já trabalhei de ponta a ponta, mas também sobre cinema, sobre música. Eu sou um cara muito aberto a receber informações. E aí, esse banco de dados que o João mencionou, todo dia a gente esquece 25% das informações que foram aprendidas naquele mesmo dia. O cérebro faz essa deletação automática. E aí a gente fica pensando, poxa, como é que eu vou separar o que é legal e o que não é? Então, essa lógica exercitada, ela traz essa bagagem de constância. Constância em poder manter uma conversa, constância em poder se conectar com as pessoas. E o ser humano ele é feito de experiências, né? Então, quando a gente começa a absorver isso de diversas maneiras, a saber que tudo está somando, é muito mais fácil me conectar. Hoje, quando eu me vejo nessa posição de liderança, que um dos pontos fortes que eu tenho é a conexão com as pessoas, eu vejo quanto essa bagagem ela é produtiva. Essa bagagem de não negar. Poxa, antes de eu reclamar sobre algo, eu acho que algo vai me ensinar. Quando eu vejo algo diferente, não julgar. Poxa, por que aquilo é assim? E esse mente aberta vai trazer não só essa conexão, mas essa oportunidade. Você mencionou o exemplo de usinagem. Cara, eu tive uma venda que eu tive uma conexão ótima com o cara. O cara mencionou, poxa, eu sou militar, tô aqui na Legião Francesa, que é um exército meio que privado, que os países... Pô, cara, eu também servi o exército. Pô, conectou na hora. Quem olha pra mim vai, pô, eu não servi o exército, é difícil olhar pra mim pensar nisso. Então, essa diversidade de informações, e o nosso país, ele é muito rico, e hoje, com acesso à informação, também traz essa diversidade. Essa conexão em detalhes, que muitas vezes o diferencial do vendedor é ter uma boa conexão, é se tornar um amigo, que não precisa ser um amigo de uma vida inteira, mas é um amigo que por um momento vai estar te apoiando, porque se tu causa uma transformação, a gente fala sobre impacto, não fala sobre o momento. E quando tu fala de amigo, mano, a gente vai falar no próximo podcast, ou no anterior esse, não sei qual vai ser a ordem que vai ser postado, mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre... e eu bato muito nessa tecla. Pode falar então, Cláudio. Não, eu ia falar mesmo, que é isso que a gente tá falando agora, de criar conexão, de não ser um vendedor, ser um amigo, né? É uma das leis aí que a gente vai falar no próximo episódio e vai ser bem, bem bacana também. Porque eu vivi muito dessa prática, né? Então, as maiores vendas que eu já fiz na minha vida, os maiores tickets de 140, 150 mil, 60, 80, 90 mil, não foram atuando como vendedor. Foram atuando como amigo das pessoas e ajudando elas a tomarem as decisões. Literalmente isso. Porque era uma venda estritamente voltada para venda de relacionamento. E tanto que eu tenho relacionamento com essas pessoas até hoje. Mas vou deixar para aprofundar depois. Mas, cara, é muito legal falar sobre isso, sobre QI, porque aí escolher a dedo as pessoas que vão estar na mesa pra gente falar sobre isso. Porque o Cleon, por toda a bagagem que ele tem, de tudo que ele já estudou, ele consegue também... ter diversos conhecimentos que ajudam ele a conversar com qualquer pessoa e ajudam ele a acelerar em algumas coisas e às vezes desacelerar em outras coisas, porque ele já tem esse... eu costumo dizer que ele tem um senso crítico muito alto para muitas coisas, porque ele sabe de basicamente tudo que a gente vai falar, ele sabe. Dentro de uma empresa, ele sabe de todos os aspectos, desde o jurídico até a hora de fazer o rango. Porque o Cleon, ele viveu isso, até pode explicar um pouquinho, Cleon, por toda a experiência que você já fez na sua vida, né? Sim. Eu tenho TDAH, né? E isso faz a gente transitar por muitos meios, assim, né? A mente inquieta
me fez passar por vários ramos, várias profissões, várias coisas na vida, né? Fui advogado, fui corretor de imóveis, me formei em gastronomia, eu fiz muita coisa, assim, eu tenho uma capacidade de aprendizado muito grande, assim, eu pego uma coisa para aprender e vou fuçando ali, vou mexendo numa ferramenta, vou estudando, eu aprendo muito na prática. Isso me deu bastante facilidade em lidar realmente com as coisas, em lidar com aprendizados novos, lidar com desafios novos. E eu descobri isso meio que tarde, assim, fui fazendo isso muito natural, de uma forma muito natural durante a minha vida. E depois que eu descobri que eu tinha essa capacidade de aprendizado rápido, isso me fez desenvolver os raciocínios muito mais rápido, desenvolver os aprendizados muito mais rápido. E também, como tu falou, conseguir lidar com pessoas diferentes de uma maneira muito natural, assim. Eu consigo realmente desenvolver uma conversa. Já trabalhei como Uber e nunca tive, assim, mais uma profissão, né? E agora é modelo, né? Agora é modelo também. Mas eu já trabalhei como Uber e eu tinha facilidade realmente de lidar com as pessoas. Eu conversava com todo mundo e às vezes a pessoa estava falando de uma coisa que eu não gostava e eu não divergia da pessoa. Eu conseguia manter uma conversa tranquilamente com essa pessoa. Agora, o ponto é, quem tá ouvindo a gente pode estar pensando, putz, fudeu, eu não tenho isso, eu não tenho essa vivência, eu sou novo demais. Sou introvertido. Eu sou introvertido, mas eu não tenho esse QI alto, já fiz testes e meu QI não deu alto. Mas calma, aqui tem um ponto muito importante. Porque quando a gente fala do QI, é aquela habilidade que você já tá com você. Só que a segunda habilidade, que é o QI que a gente fala a inteligência inata, a segunda inteligência é a inteligência adquirida, que ela vem para compensar a inteligência inata. Então, qual que é o grande ponto aqui, né? Quem tem inteligência inata muito alta, ele precisa trabalhar a segunda inteligência, que é a inteligência adquirida, para continuar se desenvolvendo e ir para o próximo nível. Quem tem uma inteligência inata baixa, ela precisa trabalhar ainda mais a inteligência adquirida. Por quê? Porque ele precisa elevar seu nível de jogo também. E agora, Clã, o que é a inteligência adquirida? Explica pra gente. Inteligência adquirida é aquela vinda do estudo, aquele que aplica e melhora constantemente seus conhecimentos, né? Um conhecimento mais teórico, digamos assim, né? Aquele que busca dominar o produto, estuda sobre o mercado, a gente fala muito sobre isso no CMS, né? Uhum. É aquela pessoa que busca realmente a informação por si só, né? Sim, tem um ponto importante, né? Quando a gente fala de inteligência inata, a gente costuma dizer que a inteligência inata te abre portas, porque ela te dá energia, ela é a tua curiosidade, ela é o teu carisma, ela é a tua intuição. Então, a nossa intuição, ela vem baseada nas nossas vivências. Já a inteligência adquirida, que é diferente do teu talento bruto, aquilo que nasceu com você e que você construiu ao longo da tua vivência, é aquilo que vai sustentar a tua jornada. A inteligência adquirida é aqui que vão entrar as técnicas, os frameworks, os métodos, as estruturas, os ajustes. A gente precisa entender que vendedor que depende só do feeling, ele para muito cedo, porque feeling não vai te dar escala nas vendas. Feeling vai fazer você fazer 1, 2, 3 vendas. Só que o processo é a estrutura que garante o teu crescimento, a tua expansão, que garante com que você consiga escalar e ir para o próximo nível. E aqui que entra a inteligência adquirida. É aqui que entra a inteligência adquirida. Não é só feeling, é o processo, é a construção das técnicas, é o seu desenvolvimento, é a sua capacidade de continuar aprendendo, aprender coisas novas todo o tempo. É a tua capacidade de executar todo santo dia e aprender todo santo dia uma coisa nova e entender que se você ficar parado, você morre. Você precisa estar sempre se desenvolvendo. E aí tem uma frase que é muito legal, que é: não existe supervendedor que não seja também um estudante constante. Quem quer resultado treina, e quem treina melhora. E aí eu falo aquela frase que eu aprendi com o Thiago Conser, que é: me mostra um vendedor que estudou tanto quanto o médico, que eu te mostro Um milionário. um milionário. Exatamente. Quando a gente olha para os vendedores, a gente percebe que existe um estigma em cima do vendedor que não nasceu ontem, não veio por acaso, porque o vendedor é enrolão, porque o vendedor fala o que precisa falar para vender e não sei o quê. Nasceu muito pelo comportamento ao longo da história dos vendedores. E quando eu paro
Ou quando eu olho pra mim e penso, meu, eu sou o que sou, sei o que sei e vai ser sempre desse jeito, eu vou ter um teto de crescimento. Eu vou ser um enrolão, eu vou parecer como vendedor, eu vou deixar de criar conexões profundas, eu vou deixar de jogar o meu próximo, o meu nível máximo de jogo. Porque aqui tá um grande ponto. Se você vende somente com a tua capacidade que Deus te deu, que você veio ao mundo, você não tá jogando no seu nível máximo de jogo. Você tá fazendo o que você consegue fazer, não o que você pode fazer. Porque o que você pode fazer tá muito mais destinado, tá muito mais entre aquilo que você é e aquilo que você pode aprender ou que você deve aprender do que necessariamente aquilo que você já tem de conhecimento. Então, o seu máximo, a sua nota 10, cara, ela tá a 5, 6, 7, 8 livros de distância de onde você tá. Ela tá a um podcast por dia. Ela tá na tua capacidade de adquirir informação todo santo momento enquanto você tá na profissão como vendedor. Então, quando eu falo de inteligência adquirida, é aquela que você precisa trabalhar todo santo dia. Você tem que estar todo santo dia adquirindo uma nova técnica de venda, todo santo dia adquirindo um novo conhecimento, todo santo dia adquirindo alguma coisa nova que vai complementar o teu conhecimento e vai melhorar o quê? O teu QI, a tua inteligência inata. Porque lembrando, a tua inteligência inata é aquele teu talento bruto. E o talento bruto não vem somente daquilo que você nasceu, vem das coisas que você consome, que você vive e das suas experiências. E conforme você vai adquirindo inteligência, você vai ganhando experiência e aumentando o teu QI. Adquire experiência, ganha inteligência, aumenta o teu QI. Aumenta o teu coeficiente de inteligência. Só que o grande ponto da inteligência adquirida, o grande ponto daquilo que sustenta a tua jornada é o que você faz no teu dia a dia, quais são as rotinas que você constrói no teu dia a dia para adquirir esse conhecimento, para compensar a falta de conhecimento que você veio ao mundo e transformar isso em novas vivências para, de fato, ter todo o conhecimento que você precisa para vender. Então, eu queria que vocês trouxessem junto comigo, e até você, João, compartilhar essa tua experiência. Hoje, quando você olha para o que você faz, para você vender o quanto você vende nos últimos meses, ou no último ano, o que você teve que adquirir de conhecimento no último ano para chegar nesses resultados? E como que isso entrou na tua rotina e se já era alguma coisa da tua rotina ou não? Vamos lá. O principal e primeiro exemplo é o livro do Spin Selling, e que foi que no início da jornada aqui no Toca o Sino era matéria obrigatória para a gente aprender. Então, no ano passado especificamente, foi o livro que nós lemos em conjunto, fizemos o Cumbuca, e naquele momento começou a me despertar que, poxa, dá para aprender ainda mais com livros, que eu tinha um pouco dessa crença de, eu não vou parar para ler um livro. Então, eu tinha um pouco dessa crença que acabava me impedindo de chegar em resultados melhores. Então, naquele momento, caramba, tem coisas aqui que eu não fazia ideia da existência, de técnicas, exemplos, enfim. E aí, naquele momento, me deu esse estalo de, poxa, vou passar a ter mais esse hábito de ler, da leitura, ou seja, um audiobook, enfim. E desde então, eu comecei a ter esse hábito. Uma coisa que me ajuda bastante também são podcasts específicos, porque no podcast, no meu ponto de vista, você consegue determinar melhor o assunto que você quer aprender. O livro em si, claro, você demora um tempo maior para ler todo o livro e dependendo do seu foco, do seu objetivo de aprendizado, vai demorar um tempo maior para você chegar naquele assunto em específico. O podcast, que eu particularmente adoro, você consegue ser mais eficaz no que você está buscando. Então, praticamente todos os dias, eu não vou falar de certeza, mas 90%, eu assisto um podcast assim que eu chego na empresa. Então, eu chego sempre 1 hora mais cedo, 40 minutos mais cedo, e já começo meu dia assistindo um podcast específico. Na maioria das vezes do Flávio Augusto, que eu sou um grande fã, mas todos os dias eu tenho ali algum conteúdo, seja uma parte do livro, seja um podcast, seja um audiobook. Todos os dias eu coloco esse compromisso de, eu tenho que consumir algum novo conteúdo pro meu dia. Tem uma coisa muito importante que a gente coloca como cultura do Toca o Sino, é que o simples fato da gente atender várias operações já faz com que cada vendedor e cada pessoa que seja aqui dentro tenha que aprender sobre diversas coisas novas o tempo inteiro. Então, uma biodiversidade, né? Exatamente. Eu pego uma operação nova, eu preciso estudar sobre aquela operação. Então, por exemplo, estamos hoje com o Eduardo Augusto. Cara, fala sobre investimento imobiliário. A gente teve que estudar sobre investimento imobiliário.
com os nossos prompts, com as coisas que a gente aprende sobre o cliente, sobre o produto, tudo mais. Aquilo já traz uma experiência, traz uma vivência, uma bagagem grande, e eu vou adquirindo conhecimento e muito conhecimento para aquilo ali. Outro ponto é que a gente tem as nossas rotinas, os nossos rituais. Quando uma pessoa entra, ela vem para um onboarding muito grande, que ela sai de um choque de realidade ela vem para um choque de realidade muito forte, onde ela tem uma vida onde ela não tem ou não é acostumada a adquirir tanto conhecimento. Ela entra no Toca o Sino, ela já tem que de cara consumir uma série de conteúdos para entrar na nossa rotina. E aí vem para talk, vem para avaliação de ligação, vem para todas as rotinas que a gente tem de conhecimento, até porque nós somos uma empresa de Conhecimento. de educação. Nós somos uma empresa de educação. Empresa de educação, ela precisa ensinar o tempo inteiro, e não só o cliente externo, o cliente interno principalmente, até porque eu preciso ter legitimidade para ir para frente das câmeras e falar com quem eu tô falando, com o meu cliente e tudo mais. Então, o fato da gente ser uma empresa de educação, ela contribui muito para quem está vivendo aqui dentro conseguir adquirir muita habilidade, adquirir muita inteligência. E aí vem um outro fator, né? Quando a gente estabelece esse tipo de cultura, o que facilita? Quem sai daqui, sai com um novo nível de jogo. O cara entra 0 e ele vai para 7, 8 de maneira muito rápida, porque ele tem que adquirir muito conhecimento em pouco tempo para conseguir participar e se adaptar à nossa cultura e jogar o mínimo de jogo necessário. Tanto que a gente tem experiência de pessoas que vieram trabalhando com a gente e adentraram na carreira de vendas, mas eles nunca tinham vendido antes ou nunca tinham vindo para esse mercado. E a gente tem diversas pessoas que tiveram a primeira oportunidade de pré-vendedor aqui, vendedor aqui, que hoje estão no mercado, atuando no segmento digital, atuando em outros cenários, porque tiveram essa vivência, essa experiência e esse conhecimento adquirido aqui dentro e continuaram adquirindo, vieram para essa cultura, para essa rotina e acabaram tendo resultado e vivem disso hoje, não é? E tem dois cenários, né? A gente já viu gente aqui que entrou como serviço pesado, de soldador, por exemplo, e depois se tornou bom vendedor aqui. Teve gente que já tinha uma experiênciazinha com venda de coisas básicas. Teve gente até que vendia docinho na rua, o João vendia coco na praia, né? Fazia Dante. Tinha já uma mini experiência de vendas, mas depois se desenvolveu vendendo high ticket, vendendo coisas de alto valor, né? E a gente proporciona essa transformação aqui dentro através do nosso método, através do nosso conhecimento. E esse desenvolvimento que tu falou que vem desde o início, né? O Manu acho que pode comentar um pouco disso, né? O João, ele vendia coco na praia, mas acho que era algo muito situacional. O João já foi empresário, já teve empresa, Sim. já teve negócio e tudo mais. Mas o Manu, ele vem de uma jornada dessa de serviços um pouco mais braçais. Muito braçal, de força bruta, para tirar... O Manu é um cara que tem um QI altíssimo e tem uma inteligência muito grande. E para mim era um talento que não estava sendo aproveitado. Exato. Fazendo aquele tipo de serviço. Ou até estava, mas sei que aqui no Toca o Sino e utilizando a mente dele em vez da força, ele pode gerar muito mais resultado. E tu pode até comentar como é que foi essa tua transição. Eu sei que você trabalha com consignado antes de vir para cá, então já estava fazendo uma transição. Mas você vinha da força bruta e começou a ter que entrar aqui, ou quando entrou aqui, teve que trabalhar muito e adquirir muito conhecimento, né? Buscar muito estudo, né? Até para a posição que você foi chegando. Vamos lá, eu trabalhei no salão de festa, mas era mais a parte braçal, com uns 13 anos assim para começar. Vamos falar até todo o tempo do mundo, até 5 minutos para explicar uma biografia. Vamos lá. Salão de festa, daí serviu o exército, já ajudava bastante em casa. Minha família tinha cavalo e tal, então sempre era nessa lida. Aí depois do exército trabalhei numa concreteira Supermix aí no Brasil afora, uma baita empresa, como laboratorista. E era uma rotina que era muito grande, cara, muito grande. Eu nunca tive uma rotina tão grande como laboratorista. Era de ponta a ponta do dia e era muita coisa constantemente. E aí eu entrei, eram 3 pessoas, e quando eu saí era só eu. Então era uma rotina complicadíssima. Mas o ferro forte, ele é forjado a marteladas, então não adianta. E aí depois disso eu trabalhei como auxiliar de mecânica, trabalhei fazendo manutenção em motor de 2 tempos, trabalhei fazendo manutenção também em motos e carros. Cara, um pouco de tudo, e aí cheguei e vim pra cá. Não, trabalhei como gerente de pizzaria, trabalhei também fazendo ponta na pizza, então era muito usando o braço, trabalho físico. E eu sempre pensava, poxa, cara, e a minha mãe sempre dizia, meu filho, espera que
todo esse teu talento de conexão, uma hora ele vai brilhar. E eu sempre falei, com 18 dias aqui dentro, foi uma coisa que foi muito forte no meu discurso, o solo fértil. E a biodiversidade, ela entra nessa oportunidade, que é tu ter constantemente esse incentivo. Eu vim pra cá, vindo de uma transição que eu tava tentando fazer, acabei me frustrando indo pra um mercado que eu não tava me identificando. E aí quando eu entro aqui, eu me deparo com um lugar que a gente tem esse onboarding de choque de realidade e eu pensava, eu sei falar, eu sei me comunicar. E aí o João chegou pra mim, beleza, sabe mesmo? E aí o script de ligação era algo inédito pra mim. Eu, sabia montar na minha cabeça uma linha de raciocínio pra construir uma conversa, mas não a ponto de ter um processo. E aí quando eu me deparo com um processo pra me desenvolver, um processo pra aplicar esse conhecimento e um processo pra que todos os dias, conforme a gente planta essa semente, essa árvore cresce, a gente vai fazendo essa manutenção, eu vá podando as folhas, eu vá fazendo essa rega de cada uma das flores, aí a gente consegue ver esse resultado. Então, cara, foi uma jornada muito gratificante ter entrado num lugar onde eu pude plantar sementes, regá-la diariamente e ver esse germinar de uma oportunidade. E aí, hoje, o que eu faço, ele é muito mais consequência de entregar para o Toxino parte do que eu sempre aguardei, que foi essa oportunidade de plantar essa semente num lugar que ia ser aproveitado. E o Manu é um grande exemplo de inteligência adquirida, né? Porque quando ele vai recebendo os desafios, ele precisa aprender muitas coisas o tempo inteiro, aprende sobre todas as operações, então talvez o Manu seja o cara que conhece mais sobre todas as operações que a gente tem aqui dentro, porque como ele faz essa parte da gestão, ele tem que conhecer cada uma das operações para entender um pouco de objeções, para entender um pouquinho de cada uma das coisas, né? Então, isso é algo muito, 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 muito forte nele. Mas aí vem um ponto, né? Que é aqui que entra a terceira inteligência, que é a inteligência tecnológica, porque a inteligência tecnológica ela vai dar sustentação para eu continuar aprendendo, adquirindo e para eu performar baseado naquilo que eu já aprendi. Inclusive, tem aquela frase que o Neto Moura falou pra gente no podcast, ensinou a gente, que é: o processo garante a venda, a tecnologia garante o processo. E a próxima inteligência, a terceira inteligência, é a inteligência tecnológica, que ela está muito presente nos dias atuais, principalmente com a exponencialidade da inteligência artificial, que ela traz muitos avanços para a nossa tecnologia. Mas, Clão, explica um pouquinho o que é a inteligência tecnológica. Cara, né, ao meu ver, hoje é um dos pontos-chave, né, do vendedor, de conseguir trabalhar com essa inteligência artificial, de dominar as ferramentas que a gente possui no mercado, de CRM, por exemplo, né? Tu ter domínio ali das ferramentas que a gente tem para utilizar, de saber analisar dados, de saber trabalhar com esses dados. Hoje os dados dominam aí nossas decisões, né? A gente toma decisões muito baseadas em dados, e também utilizar as ferramentas como um todo que a gente tem disponíveis, né? Trabalhar com planilha também, alguma coisa nesse sentido. E, cara, vem muito dessa parte ferramental e como o nome mesmo próprio diz, tecnologia, né? Hoje acho que essa inteligência difere aí os meninos dos homens nos ramos das vendas, né? Perfeito, Clão. Sabe por quê? Porque a inteligência tecnológica, ela multiplica a tua capacidade. Olha só, não é sobre ser técnico, é sobre ser estratégico na hora das vendas. A gente não precisa amar as ferramentas, mas a gente precisa saber usá-las elas como uma alavanca, porque a alavanca te dá impulso, te joga mais longe. Porque assim, automação hoje não é luxo, ela tem que ser uma rotina nossa. CRM não é uma planilha para eu acompanhar, CRM é minha bússola para saber o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Vendedor que ignora a tecnologia anda sozinho. Vendedor que domina a tecnologia anda com um exército de ferramentas a seu favor. Eu tava no Black Monster e a gente teve a oportunidade de ter um cara chamado Thiago Nigro falando com a gente, e ele entrou no tema de IA. Que ele fez uma pergunta bem provocativa. Você tem 100 mil funcionários à tua disposição. O que você faria agora? Se você tivesse 100 mil funcionários à tua disposição, o que você faria agora? O que você faria na sua empresa? O que você faria como você é vendedor? Você tem 100 mil funcionários à tua disposição. O que isso poderia impactar na tua vida? O que isso poderia impactar no teu resultado? O que você faria se você tivesse essas 100 mil pessoas agora? A reflexão que fica a IA tá aí. Você tem 100 mil pessoas, João, para te ajudar a vender.
Como é que você está usando isso no teu dia a dia? O que você está fazendo para gerar resultado com essas 100 mil pessoas? Porque a inteligência artificial, a IA, talvez seja a coisa mais democrática que existiu nos últimos anos. Porque ela está acessível para todo mundo, entre aspas, todo mundo que está no nosso contexto, mas se você está escutando esse podcast, você tem acesso a IA. Então, quando eu falo todo mundo, é para você que está aqui comigo, falando comigo. Eu sei que tem gente que não tem nem condições de ter um celular ou chegar nesse nível de jogo. Mas para você que está nesse nível de jogo, nesse nível mínimo, que já despertou a consciência para buscar conhecimento, a IA está disponível para você. E o ponto é, o que você está fazendo com isso? Como que você está aumentando a tua performance e o teu resultado com isso? Como que você está botando essas 100 mil pessoas para trabalhar para você? Ou esses 100 mil agentes para trabalhar para você? Porque isso está à tua disposição. Então, quando a gente fala de inteligência tecnológica, é sobre isso. É sobre usar a tecnologia a seu favor. É sobre andar com esse exército de ferramentas. É sobre otimizar. É sobre automatizar. É sobre fazer muito mais com menos. Cara, é sobre multiplicar. Inteligência tecnológica é sobre multiplicação. E muitas vezes sobre exponencialidade. Porque sozinho eu faço isso aqui. Com IA, com tecnologia, com CRM, com automação, eu saio disso daqui para isso aqui. Que é o exponencial. Que é muito exponencial. E aí, João, eu quero que você conte pra gente como que você utilizou a tecnologia, como você utilizou o CRM, como você utilizou ferramentas para te ajudar a bater 120 vendas no mês, como você fez no mês de dezembro. Fala aí, cara. E trazer um ponto importante, que é essa diferença de você usar a tecnologia ao seu favor e desse outro pensamento que muitas pessoas têm de que a tecnologia IA vai roubar o seu lugar, vai roubar o seu trabalho. Muitas pessoas pensam dessa forma. Então, quando você chega a esse nível de maturidade de entender, tá, são ferramentas que eu tenho aqui, acessíveis a mim, para me ajudar a alcançar esse resultado. Então, tem várias dessas ferramentas. O ChatGPT é o maior exemplo disso. E você citou esse mês em específico, eu fiz 120 vendas na operação e foi utilizando muito uma ferramenta que me ajudou bastante a fazer disparos de WhatsApp. Então, desde o primeiro momento eu já pensei, tá, eu preciso falar com o número X de pessoas, aí volta a questão do cálculo e da matemática e da lógica. Eu preciso falar com o número X de pessoas para conseguir fazer o número X de vendas. Mas eu tenho só 2 braços, eu tenho as mesmas 24 horas que todo mundo. Como que eu posso otimizar isso? Pô, ao invés de eu chamar individualmente um a um, eu posso preparar uma mensagem e fazer um disparo em massa. Então, eu comecei a perceber essas possibilidades e aí nesse mês específico foi exatamente dessa forma. Todos os dias preparava uma ação, preparava uma mensagem sempre com um objetivo claro, ou seja, trazendo essa intencionalidade e fazer esses disparos otimizava muito o meu tempo. Então, essa ferramenta em específico eu trouxe isso para o time, a boa parte dos vendedores começaram a utilizar também. Então, é ter essa maturidade de entender, tá, como que eu posso usar as ferramentas que eu tenho, que todas as pessoas têm, para me ajudar nesse resultado. E não necessariamente o ChatGPT vai roubar o meu trabalho. Não, usa o ChatGPT ao seu favor. Então, eu usei muito dessas ferramentas, o próprio ChatGPT, a qualquer momento, em conversas específicas, quando eu quero desenvolver uma linha de raciocínio que está um pouco ainda nublado para mim, eu recorro ao ChatGPT, então eu uso isso diariamente. E ferramentas como disparos para WhatsApp, o próprio CRM em si. Então, foi o que me ajudou bastante nesse trajeto. Legal. Cara, porque é muito louco, porque o teu resultado, quando ele foi construído nos últimos 6 meses do ano passado, que foi um resultado incrível, ele está muito ligado à tua capacidade de utilizar a tecnologia a teu favor. Era o teu CRM organizado, eram as novas alternativas, como você trouxe de ferramenta, como o Aceler, era as mensagens. A gente foi trazendo diversos pontos de melhoria no nosso processo com tecnologia. E aí o grande ponto eu lembro que o resultado que a gente não teve ano passado também foi muito por falta de tecnologia. A gente não está preparado com toda a tecnologia disponível para fazer tudo que a gente podia fazer. E aí foi onde você conseguiu se destacar, porque você foi buscar a tecnologia por conta própria. O nosso processo ele não estava desenvolvido com tanta tecnologia. E aí é onde vem o super vendedor, né, que eu falei para vocês. O João saiu do que estava convertendo todo mundo igual, nota 6 ou 7, que eu falei para vocês. Ele foi buscar a tecnologia, aplicou a tecnologia no processo dele, o que aconteceu? Isso veio para o processo da empresa. Então, olha a diferença. O João se tornou um vendedor nota 9 e 10. Por quê? Porque ele saiu da curva
ele se tornou fora da curva porque ele foi buscar conhecimento, utilizou a habilidade dele inata, utilizou a habilidade dele adquirida, que foi de buscar conhecimento, linkou com a inteligência tecnológica, que ele buscou a inteligência tecnológica, pum, explodiu de vendas, explodiu de resultado e se tornou o quê? Parte do processo. Hoje, mandar mensagem pelo Accelera, utilizar as ferramentas, não é algo novo para a nossa operação. Já existe. A gente pega todo o cliente, o cara vai passar pela automação, vai vir pela mensagem, o áudio lá adaptado com a voz do expert, etc. Por quê? A inteligência tecnológica entrou para a nossa inteligência de vendas. Mas muito por conta do quê? Teve um cara que saiu fora da curva, aí depois teve os outros meninos, o Gui, o Gui Varela, o Gui Sá, o Léo, que foram buscar diversas coisinhas diferentes para tentar botar dentro da nossa inteligência de vendas, mas tudo aquilo com tecnologia. Mano, você tem alguma ferramenta, algum caso que você consegue lembrar de inteligência tecnológica que a gente utilizou, que você utilizou nas operações? Inteligência de tecnologia, cara, eu acho que muito da transcrição. Teve uma mudança que a gente começou a utilizar para alimentar essa questão de informações, e aí eu deixar um insight já logo no meio aqui. Cara, sem ser o tempo, a única coisa mais valiosa que a gente não consegue muitas vezes voltar atrás é a informação que a gente perde. Então, se eu perdi aquele insight de pegar uma informação, muitas vezes ela passa, a oportunidade passa. Então, além do tempo, a informação é muito valiosa. Quando a gente começa a utilizar essa ferramenta para transcrever, para muitas vezes não só eu assistir algo, mas eu ter algo escrito ali para pegar e visualizar aquelas palavras, fica muito mais fácil eu olhar para aquilo e aprender o que eu errei, como é que eu falei, o que foi dito, como que foi dito e poder utilizar aquilo como um degrau. Então, como a gente está constantemente, a vida é uma escada, a gente sobe ou a gente desce, a gente tem que começar sempre a olhar para cima, mesmo que isso seja uma dificuldade, mas a gente tem que transpor. Então, quando a gente começa a olhar para transcrever, pensei, poxa, mas será? E aí até no próprio Accelera está presente essa parte de transcrever, porque muitas vezes eu não vou conseguir escutar um áudio, então eu consigo transcrever esse áudio. É uma facilidade que a gente tem hoje, e essa foi uma ferramenta que me ajudou muito, principalmente para algumas questões como linguagens, que eu pegava muito lead em espanhol. Então, tinha essa vontade de conversar, me dispus a aplicar o que eu sabia de espanhol e muitas vezes as palavras eram muito rápidas, muito rebuscadas. E aí essa questão da transcrição, adaptando o idioma, me ajudou muito a melhorar o meu vocabulário, melhorar o meu entendimento sobre o espanhol para poder entregar também o resultado em diversas pontes, não só no português. E dentro do próprio Tokusino, né, João? A gente, utilizando ali inteligência artificial, hoje a gente consegue rodar uma operação muito mais rápido por conta da utilização dessa inteligência, né? Que a gente constrói nossas ferramentas hoje através do uso, basicamente, de chat GPT. Ali a gente já consegue adiantar muita informação de ICP, né? De perfil ideal de cliente. A gente constrói ali, traz uma ideia do produto, uma base do produto do cliente. Muitas vezes eu entro lá na landing page, no site, eu pego, jogo o texto do site do cliente dentro do chat GPT, ele já me dá toda a informação do perfil ideal de cliente, a gente vai bater com o cliente e realmente faz sentido aquilo que a inteligência artificial traz, né? E hoje o cliente entra dentro da nossa operação e em pouquíssimos dias ali a gente já tá rodando por causa dessa produção, né? É muito louco assim, né? Porque eu vou até falar uma frase aqui que eu acredito que a gente caminha para se tornar uma empresa de tecnologia com foco em vendas, do que não necessariamente uma empresa de vendas, uma empresa de educação na área de vendas. Eu acho que a gente vai ser uma empresa de tecnologia que fala sobre vendas. Eu trago essa frase muito por conta de uma história que eu ouvi da Domino's. A Domino's, ela hoje é a maior rede de pizzaria do mundo. Não estou falando que ela é a melhor pizza do mundo, mas é a maior rede de pizzaria do mundo. E a Domino's, ela teve um processo de transição em 2013, 2014, que ela foi de quase uma empresa falindo, fechando as portas, para se tornar a maior empresa de tecnologia, para se tornar a maior empresa de pizza do mundo. Só que hoje a Domino's, ela não é uma empresa de pizza, uma empresa de alimentação, ela é uma empresa de tecnologia que tem como principal serviço a entrega de pizza. E como é que foi a grande virada dela? Primeiro, que eles entraram e entenderam que o grande diferencial deles era aceitar o pedido de tudo quanto é maneira e entregar muito rápido. E hoje a gente vê um monte de pizzas express, tudo isso baseado no modelo de Domino's. E como é que foi essa transição deles, né? Isso nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente já tem umas outras derivações, mas lá nos Estados Unidos, eles estavam
saindo do modelo de loja presencial para apostar 100% na entrega. E aí diminuía a loja e apostava em entrega. Só que eles entenderam, depois de muito estudo, que aonde tinha a loja física, aumentava muito o número de pedidos naquele raio. E aí foi onde veio a grande virada de chave deles. Eles investiram pesado em tecnologia e abriram dezenas ou centenas de lojas em diversos locais, porque quanto mais eles abriam lojas, aquele raio de 5, 10 quilômetros da pizzaria, ou 5, 10 milhas da pizzaria, aumentava o pedido. Então, vocês podem perceber que começaram a se abrir muitas pizzarias da Domino's nos Estados Unidos inteiro. Por quê? Abria a pizzaria, aumentava pedido. Abria a pizzaria, aumentava pedido. E aí foi onde eles foram para a grande sacada deles, que foi aceitar pedir de tudo quanto é maneira. Aplicativo, site, Instagram, Twitter, Facebook, delivery, de tudo quanto é maneira. A pessoa falava que queria uma pizza, a Domino's atendia. E não importava onde a pessoa pedia. E não importava como fosse o pedido. Eles investiram tanto em tecnologia para que eles pudessem, fazer uma pizza muito mais rápido e saborosa, melhorando a qualidade. 2, para poder atender o cliente de todas as maneiras. Não importa onde estivesse o cliente, mas para poder atender os clientes da melhor maneira possível e mais rápido possível. Tanto que essa ideia de pizza de 10, 15, 20 minutos, como por exemplo, eu acabei de pedir aqui uma Dom Rick, que vai ficar pronta em 20 minutos. É um esquema muito parecido com a Domino's, cara. Poucos sabores, modelos diferentes, modelos únicos de trabalhar e, cara, vai chegar a pizza rapidinho, quentinho e consegue atender em vários lugares. E a Domino's fez isso e aí vem a ideia de que eles são uma empresa de tecnologia que vende pizza e não uma pizzaria que usa tecnologia. E eu acho que é muito o que a gente caminha para acontecer com o próprio Tococino. Cara, a gente cada vez mais vai ter tecnologia, e seja com CRM, seja com IA, seja com o que for necessário, e que no final essa tecnologia gera mais vendas para as pessoas que estão do nosso lado. Mas isso é um fator muito importante. Top. Caramba, dava para fazer um podcast só sobre essas 3 inteligências, né? Porque a gente fala de tudo, porque a gente fala até agora sobre todas as inteligências para chegar na última, que talvez seja a inteligência mais importante, que talvez seja a inteligência que dificilmente uma IA vai conseguir substituir, talvez vá, mas dificilmente ela vai conseguir substituir, que é a inteligência emocional. E que reforça ainda mais as anteriores. Exatamente. Isso, talvez ela seja mais importante. E hoje é o grande diferencial, né? A estabilidade emocional, tanto que tem pauta, né? A questão de saúde, ela entra cada vez maior. Mano, a inteligência emocional é o escudo que protege tudo. Clão, o que é inteligência emocional? Fala aí. Cara, pra mim, na minha opinião particular, é a mais difícil de desenvolver, né? É aquela que é a empatia que tu desenvolve, o autocontrole que tu tem quando tu resolve, tá recebendo um não ali, daí tu fica chateado, tu não bate meta, daí tu tem que ter aquela resiliência, né? Quando tu cria ali um rapport com a pessoa, né? Quando tu tá criando uma conexão verdadeira, tu tem que ter uma inteligência emocional, é muito também um pouco de vivência, né? De vida, que tu desenvolve também a inteligência emocional. Então é como lidar com metas, pressão, que a gente lida muito na área das vendas, né? E também, cara, sendo calmo ali na hora de objeção, de saber contornar. Então, tudo isso envolve a inteligência emocional, que é extremamente importante e extremamente difícil de desenvolver, né? Leão, a inteligência emocional é o escudo que protege tudo, como eu tinha te falado. Perfeito. Mas olha só, sabe por quê, João? Porque no fim, o maior inimigo do vendedor não é o lead. É a própria mente. É o próprio vendedor. Vendedor que não sabe lidar com a rejeição, vendedor que não sabe lidar com medo, com frustração, com pressão, ele vai se sabotar no fim do dia. Vendedor emocionalmente maduro, ele não vai se render ou não. Vendedor fraco emocionalmente, ele vai ficar no primeiro não. Vendedor que tem essa capacidade emocional bem desenvolvida, ele entende o jogo, ele processa, ele volta melhor depois de um não. Sem inteligência emocional, até o melhor dos scripts falha. Então não adianta eu construir o melhor processo do mundo se eu não conseguir trabalhar o quê? Que é o coeficiente emocional do meu vendedor, que é a inteligência emocional do meu vendedor. E aí, cara, tem um monte de teste que a gente faz para entender sobre inteligência emocional, e é um tema cada vez mais falado, é um tema que a galera critica, bate na tela, porque é coach, não sei o quê. Mas, cara,
inteligência emocional é tudo. É desde a nossa capacidade de criar conexão e empatia com o cliente, até a nossa resiliência para ouvir não, superar o não e ir para a próxima conversa. Eu falo o seguinte, Cleon, vendas é uma profissão tão incrível, ser vendedor é uma oportunidade tão incrível porque é a única profissão no mundo que te dá a oportunidade a cada 30 minutos, a cada 45 minutos, de você mudar o teu cenário, de você mudar a tua realidade, tanto pro bem quanto pro ruim. Porque você vende 3 ligações, 3 vendas, vai pra quarta, não vende, você fica ruim. Você pode ficar mal. Ou, ao contrário, você vende 3 não seguidos, você muda uma coisinha, na quarta funciona. E aí você tem resultado. Então, quando eu tenho essa possibilidade tão grande, essa democracia tão grande nas vendas, porque qualquer pessoa pode trabalhar, pode se desenvolver, pode gerar resultado, porque eu tenho a cada 30 minutos, 45 minutos a oportunidade de fazer um resultado diferente, eu preciso trabalhar meu emocional. E o emocional é o diferencial de cada pessoa para chegar no resultado. E aí, cara, eu gosto sempre de trazer o exemplo do João, e eu trago o João porque, primeiro, é o vendedor que está aqui e é o cara que mais performa na nossa operação, que é um emocional quase que inabalável. Então, enquanto a gente tem diversas pessoas que passaram por aqui e quando a gente teve os nossos momentos de trevas, os nossos desafios, algumas pessoas largaram o barco ou não conseguiram lidar com aqueles desafios ou não conseguiram lidar com um mês de performance baixa, eu tenho um cara que se molda o tempo inteiro para uma racionalidade muito forte, mas por quê? Porque ele tem um emocional muito bem trabalhado, porque ele foi forjado nisso. Quando a gente fala lá da inteligência inata, das experiências, das vivências, o emocional do João foi trabalhado naquilo lá. E ele viu coisas, que tem até um podcast que conta a história dele, que forjaram o emocional dele pro não ser nada demais. Pro não ser dolorido. Para ele não levar aquilo pro lado pessoal. Para ele não entender que quando ele escuta um não do cliente, ele está sendo rejeitado. Mas sim que ele tem que superar um obstáculo para chegar à venda. João, como é que você lida emocionalmente com isso? Porque olha só, você talvez seja o cara que mais escuta não na nossa operação, porque você é o cara que gera o maior volume de vendas e o maior volume de sessões realizadas. Por tempo de trabalho, porque você é o cara que chega, como se fosse, chega 1 hora antes, 2 horas antes, começa a trabalhar antes e vai sempre até mais tarde. Então você entende que você tem a tua lógica de número de quantas reuniões você tem que fazer para chegar no teu resultado financeiro. Mas, consequentemente, por você fazer mais em volume, você recebe mais não, você lida com um maior número de frustração, ou melhor, nãos que te podem gerar frustração, mas isso não te abala, geralmente. Já sei que já te abalou em alguns momentos, algumas coisas emocionais, a gente trabalhou para resolver isso, mas na via de regra isso não te abala. Como é que você lida com isso? O Flávio fala muito sobre isso, Flávio Augusto, que um vendedor que não sabe lidar com não, ele tá ferrado. É como se fosse um médico que não sabe lidar com sangue. Esse médico não vai conseguir trabalhar. Então, o não, ele está presente na nossa vida o tempo todo. Hoje, por exemplo, não tive nenhum sim. Passei o dia inteiro, não tive nenhum sim hoje. Complicado, hein? Vamos conversar depois. E vou levar puxão de orelha. Mas é isso, cara. É a partir do momento que eu me proponho a conversar com o cliente, eu particularmente eu tenho essa filosofia de saber que existe todas as possibilidades aqui. Eu já começo com um não. É igual aquele papo da paquera. O não você já tem, vai atrás do sim. Isso. Então, quando o cliente traz um não é pegar aquilo como uma rejeição. Eu sempre me pergunto, o que faltou para esse cliente me dizer um sim? O que precisou? O que eu precisei falar? O que eu precisei entender? O que eu não ouvi bem? O que eu não entendi que esse cliente me trouxe e eu não pesquei? Porque tem vários porquês no meio disso. Então, eu sempre tento entender essas questões e entender o significado desse não. Não pego como uma questão de rejeição. Poxa, eu tomei um não e não consegui vender hoje, não. Eu sempre me pergunto, o que faltou para eu melhorar na próxima? Eu ouvi algo, não sei se foi de você uma vez, que é a questão do amor ao próximo. Não é nem... essa frase próximo. é minha. Beleza, é próximo. Tomou um não aqui, próximo. E quando a gente fala de inteligência emocional, vai desde aprender a lidar muito bem com o não, que você vai ter, se você trabalha com vendas, você vai ter todos os dias, mas também não ser um cara afobado, um cara que queima largada. Então, já peguei vários exemplos que aconteceram comigo de negociações que, se eu não tivesse a experiência que eu tenho, talvez eu perderia aquela venda por ser muito afobado, que vai desde oferecer um desconto antes do momento, ou tentar quebrar uma objeção que
na minha cabeça o cliente vai dar aquela objeção, então eu já antecipo para quebrar aquilo e não necessariamente aquilo ia acontecer. Então é você saber ouvir, não ser afobado e entender que, beleza, o não faz parte do processo. O que eu preciso melhorar a partir daqui? Então hoje, mesmo que isso não é comum de acontecer, mas que eu passe o dia como hoje, por exemplo, que eu não tive nenhum sim, eu já tô aqui pensando o que aconteceu, o que faltou e como que eu posso converter esses nãos amanhã. Numa era de coisas aceleradas, onde tudo é muito constante, tudo é muito fácil acesso, inteligência emocional também se traduz em ter paciência de saber esperar cadenciar o movimento das coisas. E aí muito importante nessa parte saber utilizar as oportunidades que se apresentam durante uma negociação, e a paciência entra com essa inteligência emocional, de saber segurar. Eu tenho 6 munições, eu tenho que usar elas quando elas forem ter maior efetividade. E até um exemplo disso que aconteceu essa semana, é bem engraçado. Essa semana eu estruturei uma ação para fazer com um público em específico, um conteúdo específico que eu estou alimentando durante 30 dias um grupo de clientes. E aí eu estava no começo dessa cadência, a minha esposa me perguntou, tá, mas por que você está fazendo isso? Eu expliquei do que se tratava. Não, eu vou mandar esse conteúdo essa semana, na segunda semana esse, na terceira esse, e na quarta semana tentar fechar a venda. Ela, caramba, vai demorar tanto, não é melhor já tentar fechar hoje? Então eu falei, não, é paciência, é um processo. Então eu sei que eu preciso fazer isso, isso e isso para fechar daqui a 30 dias. Não tem problema. Se não vai entrar na meta desse mês, vai entrar na próxima. E a partir do momento que eu comecei a enxergar o tempo de compra do cliente, eu passei a entender, tá, não vou ser afobado, tá tudo bem, não vai fechar agora, eu vou entender o que precisa para daqui a 15 dias, 30 dias, enfim, eu conseguir converter aquela venda. Então foi engraçado que ela ficou, pô, que paciência é essa que você tem? Você vai fechar com um cara daqui a 30 dias? Eu falei, sim, ele precisa passar por esse processo para poder virar essa venda daqui a 30 dias. Então parte muito disso. Ansiedade, né? Ansiedade, que é a doença do século, e tem um termo que é muito legal que se chama gratificação antecipada. Muitas vezes a gente quer a gratificação daquilo que a gente nem fez ainda. E essa gratificação antecipada, ela acontece em diversas coisas. Eu comprar um carro que eu não tenho direito de comprar, eu ir para uma casa que eu não tenho o financeiro para bancar ainda, eu comprar um tênis, coisas que a gente compra, ou eu esperar de um relacionamento alguma coisa que eu não fiz por merecer ainda. Então, a gratificação antecipada, ela é muito forte. E quando a gente fala nas vendas, vem muito para isso. Caramba, eu quero o resultado, mas eu não fiz por merecer desse resultado. Eu quero que aquele cliente compre, mas eu não fiz as 4 semanas de conteúdo ainda que eu tenho que enviar para ele. Então, quando eu tenho um trabalho forte de inteligência emocional, quando eu me preparo emocionalmente, eu consigo lidar com isso, principalmente com a ansiedade. A gente quer que as coisas aconteçam rápido. Rápidas. E a gente pega aí um conflito de geração, a nova geração que está vindo, ou que veio, que está no mercado. Muitas vezes ela não está preparada para esse não. Muitas vezes ela não está preparada para esperar 1, 2 ou 3 meses. Muitas vezes ela não está preparada para mandar 4 conteúdos pro cara para depois fazer uma oferta para fechar a venda. E com isso ela acaba não tendo resultado. Porque o emocional não está preparado. Porque eu não consigo lidar com o não, eu não consigo lidar com a ansiedade de esperar. Olha só, não é nem só o não, é esperar. Porque eu não consigo enxergar no outro o como ele se sente, porque eu tô olhando muito para como eu me sinto, para como eu vejo meu mundo, da minha maneira, da minha ótica. E aí eu perco a minha habilidade empática. Pode perceber, Cleon, Manu e João, a velocidade e principalmente a capacidade das pessoas, das gerações mais novas, de ter empatia com o outro ou com as outras gerações é muito difícil. Ela não consegue entender que a mãe dela tem dificuldade de mexer no celular porque nunca viveu com aquilo. Ela não consegue entender que o cara vai errar alguma coisa porque ele nunca conviveu com aquilo ou com aquilo é novo. Ela não consegue entender que as pessoas elas podem dizer não e sims porque para ela tem que ser o sim o tempo inteiro. E a gente entra para uma nova geração de vendedor que não tem capacidade emocional. E aí vem um monte de gente cagando regra e falando mal de coach, que a gente também sabe o que é bom, o que é ruim. Mas, cara, o trabalho de coach é muito desenvolvido para trabalhar inteligência emocional. E aí eu tenho um monte de gente falando na internet sobre inteligência emocional. Claro, tem muita gente falando besteira, a gente sabe disso. Mas, cara, a gente sabe o quão é importante a gente se preparar emocionalmente para superar as coisas. E não é à toa que ansiedade, depressão é a doença do século. E são doenças emocionais. E o vendedor que destaca a inteligência emocional, que ele consegue ser frio, consegue ser calculista, consegue ser
pragmático e consegue utilizar as emoções dele para vender, até porque a venda é uma troca de emoção, saber usar tom de voz, saber utilizar a emoção para gerar energia com o cliente, para gerar conexão, ele vai se destacar no mercado e vai ter muito, muito, muito mais resultado. No fim do dia, a pergunta que vai ficar não é o quão bom eu sou, não é o quão bom eu já sou como vendedor, mas sim quais são as inteligências que eu estou deixando de desenvolver todo santo dia. É a inata? É a adquirida? É a tecnológica? É a emocional? Porque quando eu consigo compilar esse conjunto de inteligências, eu construo a tal da inteligência de vendas. E é importante também, né, João, tu identificar talvez uma ou duas que tu tenha maior déficit para tu focar naquela ali, para tu conseguir desenvolver mais. Acho que é bem importante, assim, às vezes tu não tá tão antenado nas tecnologias, dá uma focada ali na tecnológica. Se tu não tá tão preparado psicologicamente, dá uma focada na emocional. Acho que é bem importante tu saber dessas inteligências para detectar os pontos que tu precisa mais desenvolver como vendedor para ter uma performance maior. Exatamente, Clão. Porque olha só, enquanto você ignora alguma dessas inteligências, ignora o seu desenvolvimento, ignora a sua vivência, ignora a tecnologia e até mesmo ignora principalmente a inteligência emocional, pode ter certeza. Tem alguém estudando e buscando e treinando e evoluindo todas essas inteligências e gerando mais resultado com você. Galera, queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar esse podcast com vocês. Foi do caramba. E agora eu queria que cada um de vocês entregasse para o pessoal que está assistindo a sua sacada. O seu, que nem o Flávio Augusto, o seu ponto de inflexão desse podcast. Vai lá. Posso começar por mim? Pode começar por ti. Ó, a sacada que eu deixo aqui é de realmente ser mais curioso e prestar mais atenção no que acontece ao seu redor. Então, em qualquer situação, você consegue tirar um conhecimento específico, aprender algo específico, mesmo que não seja com você. Então, desde o ônibus que você está andando, do percurso que você está fazendo até a sua casa, das pessoas que você vê numa loja, se você começar a prestar atenção a tudo que acontece ao seu redor, você vai perceber o tanto de coisa que você consegue pescar que você não estava pescando e aprendendo antes. Boa. Vamos lá, eu tenho uma muito boa também, que é desenvolvimento das 4 inteligências. A pessoa muitas vezes pode pensar que eu não tenho talento. E aí entra esse insight. Mais vale um esforço inteligente do que um talento burro. Então, pense nisso. Mais vale esse esforço bem direcionado do que eu ter um talento que eu não sei aproveitar. Boa. Pra mim, a sacada aqui é ver bem esse podcast e anota aí sobre todas as inteligências. Identifica qual que é a tua mais deficitária ali. Corre atrás, se desenvolve que tu vai se tornar um super vendedor. Foi a melhor sacada de todas. Obrigado. Boa. E eu termino te dizendo que o teu maior inimigo não vai ser o processo, não vai ser o cliente, não vai ser o CRM. O teu maior inimigo vai ser sempre a sua mente, aquela vozinha que fala com você o tempo inteiro. Ou seja, o teu maior inimigo é você. Supere o seu inimigo e as vendas vão aparecer. Porque processo, metodologia, tecnologia, tudo isso está disponível. E óbvio, se você quer se tornar um super vendedor, é só continuar com a gente, assistindo esse podcast, entrando para a fábrica de vendedores, consumindo todos os nossos conteúdos no Instagram e principalmente no YouTube, porque nós vamos te formar um super vendedor. Galera, mais uma vez, foi um prazer inenarrável e queria pedir, vai lá, Manu, toca o sino pra gente finalizar esse podcast aí. Vamos lá. Toca o sino. Vamos.